Vamos lá, boa tarde então a todos os que estão nos acompanhando na Academia de Empreendedores, aqueles que vão nos assistir ao vivo agora ou que vão nos assistir depois nos vídeos, na matéria que vai ficar gravada, na aula que vai ficar gravada. Eu quero agradecer a todos. É a nossa primeira aula, a primeira matéria que nós vamos tratar sobre a Academia de Empreendedores. E eu trouxe hoje o tema profissional do futuro, que tem sido a base das minhas últimas falas, das minhas últimas palestras. Tenho trabalhado sobre a questão do profissional do futuro, porque fala basicamente sobre mentalidade. Nós precisamos entender que mais do que empreender, mais do que ter ferramentas que nos ensinem a trabalhar, que nos ensinem a administrar, a gerir o nosso negócio, nós precisamos ter uma mentalidade empreendedora. E essa mentalidade empreendedora, ela passa por algumas transformações que são não basicamente teóricas, não basicamente cognitivas, mas elas também têm um fundo emocional, baseado no filtro das nossas crenças, daquilo que nós cremos, da maneira que nós encaramos a realidade dos fatos e da vida. Então, quando nós trabalhamos o profissional do futuro, aqui é um tema muito amplo, muito abrangente, porque ele trabalha não só a questão do profissional que trabalha em alguma empresa, do profissional liberal, do prestador de serviço, também do empreendedor, também do profissional que empreende, que tem a sua empresa, que tem os seus colaboradores. Eles todas as categorias de pessoas que estão envolvidas no mercado de trabalho hoje se inserem dentro dessas características do profissional do futuro. E o profissional do futuro, ele está muito envolvido com aquilo que se fala bastante agora, hard skills e soft skills. As habilidades técnicas e as habilidades comportamentais ou emocionais. Depende de quem está abrangendo o assunto. Nós podemos ver aqui alguém falando sobre habilidades comportamentais e alguém falando sobre habilidades emocionais. Nós estamos ainda falando da mesma coisa, que são as soft skills. Antes de entrar basicamente no contexto, no conceito de hard e soft skills, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto mundial da mudança, da transformação. Todos nós sabemos e temos descoberto isso, principalmente nessa época de pandemia, nessas mudanças que aconteceram, que uma realidade se faz cada vez mais clara. Mudanças acontecem rápido. Mudanças acontecem rápido. E essas mudanças que acontecem rápido, elas trazem consigo algumas adaptações da nossa parte para que nós tenhamos os resultados que nós almejamos, que nós esperamos. Se nós não tivermos se não soubermos nos comportar diante dessas mudanças, nós não vamos conseguir reagir da forma correta. Por isso a importância de entendermos que o processo de mudança ainda está em curso. Vivemos uma mudança. Alguém fala sobre o novo, alguém fala sobre o novo começo das coisas, mas a grande realidade é que ninguém de nós sabe como que serão os empreendimentos, o desenvolvimento da economia, o crescimento ou não das mais diversas áreas, porque ainda estamos vivendo as mudanças, estamos no meio das mudanças. Quando todos nós nos preparávamos para entrarmos num novo tempo com relação ao empreendedorismo, aos negócios, com o fim da pandemia, que se aproxima, graças a Deus, com a estabilização da maioria dos índices, com a vacinação avançando e com já grande parte da população também, alguns já infectados, alguns os recuperados. Então, nós caminhamos para o fim da pandemia, não da doença em si, porque acredito que vamos conviver com ela. Mas a pandemia, quando terminar a pandemia e nós vemos
alguns movimentos por parte de alguns estados e por parte do próprio governo federal, de alguns municípios, em rebaixar de pandemia para endemia, nós entendemos que isso aí traz uma normalidade com relação ao trabalho, as maneiras de trabalho, de formas de trabalhar, principalmente para empreender. Isso aí vai impactar diretamente os empresários. Mas quando nós pensamos que as coisas terminam aí com relação à pandemia, nós somos surpreendidos com uma guerra. Que embora a guerra esteja lá do outro lado do mundo, essa guerra traz impactos muito grandes na nossa economia. Na nossa economia, nós precisamos estar atentos a essas mudanças, a esses impactos que vão sim onerar, que vão sim trazer aumento de preços, que vão trazer algumas dificuldades. Então, outro desafio para que nós venhamos nos adaptar, para que nós venhamos, mais uma vez, ter um conceito diferenciado de como nós vamos trabalhar. Então, são os desafios desses novos tempos. São esses desafios que nós precisamos agora nos adaptar. Por isso que precisamos entender esse conceito do profissional do futuro, porque esse conceito do profissional do futuro é o que vai impactar diretamente os nossos resultados. E o que é o profissional do futuro? O profissional do futuro é aquele que sabe lidar com as hard skills e as soft skills. Hard skills é tudo que eu aprendo objetivamente. É o conhecimento cognitivo, é o aprendizado em sala de aula ou não. Ele é facilmente mensurado. Essas são as habilidades técnicas. Então, a hard skills é aquilo que eu aprendo num curso técnico. Começamos isso no pré-escolar, no ensino fundamental, no ensino médio, na formação de graduação que vai ser feita depois, na pós-graduação que será feita depois, no mestrado, no doutorado de quem vai dar sequência nos seus estudos, na sua área de conhecimento. Ele sempre vai estar trabalhando hard skills, conhecimento técnico, habilidades técnicas. Aprendemos nós, empreendedores, empresários, em cursos profissionalizantes, Sebrae, Senac, Sesc, que trazem cursos que ensinam gestão financeira, que ensinam gestão de processos, que ensinam recursos humanos. Tudo isso faz parte das habilidades técnicas, das hard skills. Esse conhecimento técnico, ele pode ser aprendido em sala de aula ou não. Ele pode ser aprendido na prática. E nós vemos que muitos dos nossos empreendedores, principalmente os nossos mais experientes empreendedores de idade, a maioria deles aprendeu a empreender fora da sala de aula. Aprendeu a empreender ou com seus pais, já vem de uma família que empreendia, e aí aprendeu no dia a dia ali o funcionamento da empresa familiar, aprendeu ali o funcionamento do dia a dia da sua loja, do seu comércio, e ele se tornou um empreendedor, e ele não necessariamente passou por uma sala de aula para aprender a empreender. E isso não é demérito, porque tem muitas pessoas que não estudaram empreendedorismo e são muito bons empreendedores, porque empreendedorismo é algo intrínseco do ser. O empreendedorismo não é, embora eu tenha uma escola que chama Academia de Empreendedores, eu não tenho como passar só a parte técnica do empreendedorismo. Ele está muito ligado com as soft skills que nós vamos falar depois. Porque tem muito empreendedor, e quando eu falo empreendedor, eu volto a dizer, empreendedor não é só aquele que tem uma loja. Nós vamos trabalhar muito esse conceito durante as nossas aulas ao vivo ou nos vídeos que serão gravados. Nós vamos trabalhar muito esse conceito que não necessita eu ter uma loja, eu ter um comércio para que eu seja um empreendedor. Empreender é fazer acontecer. Trazer coisas novas, ideias novas. Eu posso empreender até mesmo num CNPJ alheio, numa empresa alheia, sendo colaborador.
sendo um funcionário de uma empresa, eu posso empreender naquela empresa, trazendo ideias, trazendo conceitos novos, trazendo atitudes novas que revolucionem o ambiente e o dia a dia da empresa. Isso é empreender. Então, nós precisamos entender que isso vem muito mais intrínseco do que um simples conhecimento. O conhecimento é bom, é ótimo, é excelente, é extremamente necessário. O conhecimento liberta. O conhecimento abre portas. O conhecimento nos leva a lugares que nada mais poderia nos levar, nem mesmo dinheiro às vezes. Às vezes o conhecimento nos coloca em lugares que dinheiro nenhum nos colocaria. Em posições, em relacionamentos, em network com pessoas. O conhecimento pode nos levar a lugares sobrenaturais que o dinheiro não compra. Então o conhecimento é ótimo, é excelente. As hard skills são extremamente necessárias. Só que a hard skills, se ela não for acompanhada das soft skills, que nós vamos falar depois, ela se torna banguela, ela torna um ser banguela. Aquele ser que falta algo, que a gente olha para ele e enxerga que está faltando alguma coisa. Uma pessoa banguela, é impossível de que ele se esconda. Ao abrir a boca, a gente nota que falta algo. Está faltando alguma coisa ali. Então, é visível. Então, esse é o conhecimento técnico. Uma das características aqui que nós estamos é que ele é facilmente mensurado. Por que ele é facilmente mensurado? Porque eu posso aplicar uma prova para alguém e ver o quanto essa pessoa sabe ou não o conteúdo que eu estou falando. Nós temos um grupo de WhatsApp lá, que temos algumas pessoas que estão fazendo parte desse grupo. Depois nós vamos colocar o link para quem queira fazer parte desse grupo de WhatsApp. E amanhã vai ter alguns exercícios colocados lá referentes à aula de hoje. Então nós vamos colocar alguns exercícios lá. Eu sempre digo que isso não é uma escola que vai aprovar ou reprovar alguém, até porque não é esse o objetivo. É instigar o conhecimento, é oferecer conhecimento. Então, se alguém quiser se testar e quiser saber se realmente entendeu o conteúdo, vai ter a chance amanhã de responder as perguntas que estarão lá no grupo de WhatsApp. E aí, então, quando eu receber essas respostas, eu vou conseguir fazer uma mensuração, uma métrica, se essa pessoa que respondeu, ela aprendeu ou não o conteúdo. É fácil de mensurar. Quando estamos na escola, as professoras e os professores nos aplicam provas em que avaliam o nosso conhecimento em matemática, em língua portuguesa, em ciências biológicas, em física, em química, nas mais diversas matérias do ensino fundamental, do ensino médio. Faculdade, a mesma coisa, pós-graduação e assim por diante. Nos cursos técnicos também, os cursos técnicos trazem uma pegada mais prática, a pessoa precisa ir lá fazer para demonstrar que aprendeu. Se a pessoa está fazendo um curso técnico de mecânica, ele vai ser mensurado se ele aprendeu ou não o conteúdo, se ele for lá e fizer aquilo que o professor propôs, né? Trocar uma peça de um carro. Então ele vai fazer e o professor vai avaliar se ele aprendeu ou não. Então é facilmente mensurado as hard skills. As soft skills é tudo aquilo que eu aprendo subjetivamente. É o conhecimento comportamental que é aprendido de forma vivencial. E aqui vem algo muito interessante, olha só. Depois ele diz assim, dificilmente mensurado. É dificilmente, mas não é impossível de mensurar as soft skills. Então, nós temos as habilidades comportamentais, também chamadas de habilidades emocionais, porque nós sabemos que o nosso comportamento ele é intimamente ligado às nossas emoções. As nossas emoções influenciam diretamente o nosso comportamento muito mais do que o nosso conhecimento. Então, soft skills. Soft skills é aquilo que vai determinar o quanto eu estou colocando em prática ou não o meu conhecimento. Quantas vezes nós nos deparamos com situações de pessoas que sabem muito,
que nós temos uma conversa de 10, 15, 20 minutos e vemos a pessoa realmente sabe o que ela está falando, mas ela não coloca em prática aquilo que ela está falando. O que leva uma pessoa que sabe o que está falando não colocar em prática o que está falando? Não exercer o seu conhecimento, não tirar proveito do seu conhecimento. Alguma carência emocional que influencia diretamente no seu comportamento, na sua forma de agir, na sua forma de executar. Ela não tem execução. Por que ela não executa? Porque ela tem alguma falha nos filtros emocionais dela que impedem ela de executar. E aí nós temos conteúdo para falar muito aqui sobre as crenças primais do ser humano. Crença de identidade, quem eu sou, a crença da capacidade, o que eu sou capaz de fazer, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, e a crença do merecimento, o que eu mereço ter, o que eu consigo ter, o que eu adquiro sabendo quem eu sou. Isso é a base, a pirâmide do ser, a base da nossa vivência, da nossa vida. E quando nós temos algum distúrbio, alguma disfunção em alguma desses pilares, principalmente no pilar identidade, se eu tenho alguma dificuldade de entender a minha identidade, de saber quem eu sou realmente, as pessoas muitas vezes confundem quem ela é com o que ela faz. Se a pessoa tem uma dificuldade de entender quem ela é, ela tem uma deficiência de soft skills. E essa deficiência de soft skills, ela vai impactar diretamente na realização dos feitos dela. E a neurociência nos explica isso. O nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios cerebrais. O hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito. O nosso hemisfério esquerdo, ele é responsável pela cognição. Ele é responsável pela parte cognitiva, do conhecimento, da técnica, das hard skills. E aqui listamos alguns das atribuições do lado esquerdo do cérebro, algumas porque elas são centenas de milhares. Então nós temos aqui linguagem, raciocínio lógico, nós temos aqui o pensamento analítico, nós temos a sequência, o sequencial e o temporal, a lógica, o pensamento linear, ou seja, o raciocínio completo, que não é aquele raciocínio que divaga, que anda para lá e para cá, ele segue uma linha de raciocínio. Nós temos o lado direito, o das soft skills, o do emocional, que aqui nós também colocamos algumas coisas. Ele tem a capacidade de visualização, da imaginação, o emocional propriamente dito, criatividade, intuição, o raciocínio espacial, a questão da música e do ritmo. E aí então nós temos esses dois hemisférios. Só que isso aqui é mais uma questão lúdica, porque não necessariamente o cognitivo está somente no lado esquerdo e o emocional está somente no lado direito. Quando se fala sobre isso, está falando que as áreas de associação emocional preponderantemente estão no lado direito, mas tem muitas ligações com o lado esquerdo. Que as áreas cognitivas, que as áreas motoras, que as áreas técnicas do conhecimento, elas estão preponderantemente no lado esquerdo, mas elas têm íntima ligação com o lado direito. Então o nosso cérebro é uma máquina completa e interligada, fazendo conexões sinápticas com todas as áreas. Então, mas a neurociência nos explica essa questão da hard skills e da soft skills, até com relação ao cérebro. Então, nós precisamos buscar a conciliação da hard skill, do conhecimento técnico, importantíssimo para que eu execute, para que eu aprenda, para que eu saiba o que fazer, e o conhecimento comportamental, que é colocar em prática aquilo, executar, tirar do campo das ideias. Veja que aqui no slide, quando fala em lado direito, a primeira questão que nós temos aqui é visualização. A visualização é importantíssimo para a execução, porque qualquer coisa que nós vamos fazer, antes nós precisamos visualizar no nosso cérebro.
Quando eu vou preparar uma aula dessas, quando eu estou preparando esse momento, eu preciso visualizar ele antes. Então, antes meu cérebro já criou todas as possibilidades, já visualizou aqui que pode dar um problema de conexão, pode não ter transmitido, que eu preciso então também gravar para que, se caso não tenha ele transmitido ao vivo, eu possa subir depois para as plataformas a aula gravada. Eu tenho que considerar várias hipóteses aqui na hora que eu estou preparando essa aula, essa live. Mas antes disso, meu cérebro já criou todas as estratégias. Então ele já visualizou todas as possibilidades. Assim é quando nós vamos abrir uma empresa, qualquer coisa que nós vamos fazer. Então eu preciso ter essa conexão muito clara de executar. E aqui eu quero dar alguns exemplos que são comuns no nosso dia a dia e que às vezes nos intrigam. Existem alguns ditados populares que refletem mais ou menos essa questão das soft skills e da hard skills. Por exemplo, tem um ditado popular que diz assim: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. O que significa esse ditado? Que às vezes o profissional, e aqui o ditado dá o exemplo de que é um profissional que trabalha com ferro, que esse profissional que trabalha com ferro e que possivelmente trabalha muito bem com ferro, que possivelmente tem uma empresa muito bem sucedida com relação a vários clientes que gostam do seu serviço, da prestação do seu serviço, esse ferreiro não tem um espeto de ferro na sua casa. Ele tem um espeto de madeira. Ele deveria ter todos os espetos possíveis na casa dele. Nós vamos ver às vezes que algum mecânico, embora seja um ótimo mecânico, tenha resolvido os problemas de centenas de pessoas nos seus carros, das mais diferentes marcas, o carro dele tem alguns problemas e ele não resolve. E assim sucessivamente. Quem aqui já não viu um nutricionista gordo? Quem aqui já não viu um médico fumante? Com certeza esses profissionais, quando estudaram, eles entenderam, por exemplo, o nutricionista entendeu que a obesidade, além da questão estética, é uma questão de saúde e que ele necessita estar bem na sua saúde, que ele necessita estar com a sua forma física, não só pela questão estética, mas pela qualidade de vida dele. E ele é um profissional que trabalha basicamente para trazer bons hábitos alimentares para os seus clientes. Ele faz nutrição basicamente para esse tipo de função, para trazer aos seus clientes condições de ter uma alimentação saudável, de chegarem não só à questão estética perfeita, embora muitos procurem o nutricionista por essa questão estética, mas por uma questão saudável também, que também muitas pessoas hoje em dia necessitam mudanças de hábitos para que tenham a sua longevidade mais saudável. Então, por que esse nutricionista, com toda a hard skills que a faculdade de nutrição deu para ela, por que ela não coloca em prática na vida dela e ela não tem um corpo também esteticamente bonito, bem formado, bem visualmente agradável? E por que essa pessoa também não tem um corpo saudável? Porque ela tem um problema de soft skills, de alguma coisa que limita ela de executar aquilo que ela aprendeu. Por que um médico que estuda todos os malefícios do cigarro, por que ele fuma? Se ele sabe que o corpo dele, ele melhor que ninguém sabe todas as reações químicas que estão acontecendo no corpo dele, negativas, a cada cigarro que ele fuma. Ele sabe todo o prejuízo, ele melhor que ninguém sabe todos os prejuízos que ele está tendo por fumar um cigarro.
porque ele tem alguma questão de soft skills que não está resolvida, alguma questão de algum significado emocional que influencia diretamente no comportamento. E nós podemos trabalhar todas as áreas aqui, todos os profissionais aqui. Porque tudo está baseado nos nossos significados. Que significados nós estamos dando para os acontecimentos da nossa vida? Qual significado eu estou dando? E esses significados passam por aqueles filtros que eu falei. Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. Se alguma dessas três estiver disfuncional, eu não consigo executar soft skills de maneira correta. Ou seja, eu não consigo trazer os comportamentos corretos. Eu não consigo fazer com que o comportamento acompanhe o conhecimento. Qual é o profissional do futuro, então? Seja no empreendedorismo, seja um profissional liberal, seja um funcionário. Qual é o profissional do futuro? É aquele que conseguir conciliar o seu comportamento com o seu conhecimento. É aquele que conseguir equilibrar conhecimento e comportamento. Não necessariamente ele precisa ser um 10 no conhecimento. Mas ele precisa estar equilibrado, o seu conhecimento com o seu comportamento. De nada serve ser um 10 no conhecimento se ele for um 2 na execução, se ele não colocar em prática. Também de nada adianta ele ser um sonhador, um visionário, aquele que fecha os olhos e enxerga as possibilidades, o otimista, se ele não tiver o conhecimento, a técnica, as ferramentas adequadas para a execução bem-sucedida do seu plano de ação. Então, hard skills e soft skills, elas não são inimigas, elas são amigas. Elas se complementam, elas necessitam uma das outras. As características hards e as características softs, elas necessitam uma das outras. Elas não podem ser acompanhadas, elas não podem andar sozinhas, elas precisam andar juntas no mesmo compasso. Então hoje, para começar, nós estamos trabalhando isso. Hard skills, soft skills. Eu quero que isso fique gravado, eu não vou estender muito a aula hoje, até porque é a primeira aula, nós vamos trabalhar muito a questão de mentalidade. Que fique gravado a minha mentalidade, eu preciso ter uma mentalidade que seja de abundância, que esteja preparada para transformação, para mudanças. E essa mentalidade, ela precisa estar equilibrada com conhecimento técnico e conhecimento emocional e comportamental. Então comece a avaliar a sua vida, dentro da sua realidade, dentro do seu dia a dia. Comece a fazer uma avaliação. Como que você está? Como que está a balança do teu conhecimento com o teu comportamento? Como que está essa balança daquilo que tu sabes fazer e daquilo que tu estás realmente fazendo? Será que está aprendendo demais e executando de menos? Será que está sonhando demais e executando de menos? Qual é o desafio para equilibrar? E isso é individual, isso aí é uma percepção individual. Lembra que eu falei? É difícil de mensurar, não é impossível. Porque os comportamentos nos ditam, nos mostram como a pessoa é. Então, quando nós vemos, eu vou usar o exemplo aqui do ditado, um espeto de pau na casa de um ferreiro, nós já sabemos muito dele. Nós já sabemos, pelo menos, que ele tem um problema sério, emocional e comportamental. E que se ele não resolver essa questão emocional e comportamental, dificilmente ele vai conseguir passar da linha do êxito, do sucesso. Ele vai chegar num limitador e ele vai trancar ali. Ele não vai conseguir subir. O conhecimento dele ele teria conhecimento para passar, ele teria conhecimento para andar longe. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, tem tudo para dar certo. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, meu Deus,
poderia estar lá na frente e ela tranca. Tranca em quê? Nas soft skills. A hard skills empurra, mas a soft skills tranca. Analise a sua vida, analise o seu comportamento, analise os seus resultados e pense quais são as soft skills que eu preciso trabalhar para que eu consiga colocar em prática as hard skills que eu adquiri com o passar do tempo. Ou quem sabe a pergunta seja o contrário. Quais são as hard skills que eu preciso colocar em prática, aprender, para que eu possa executar os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu sei que eu sou capaz de fazer, que eu fecho os meus olhos e enxergo o meu futuro, mas que eu não consigo colocar ele, tirar ele do papel e colocar ele no dia a dia em prática. Hard skills, soft skills. O profissional do futuro depende do comportamento e das habilidades técnicas dele. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção. Vai estar gravada nas plataformas. Essa aula vai ficar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Compartilhe com outra pessoa que você entenda que precise aprender sobre soft skills, que precise aprender sobre hard skills. Marque ela. Vou colocar nos próximos dias nas redes sociais o link do grupo do WhatsApp para quem queira fazer parte ali. Todos os dias vai receber uma mensagenzinha. O grupo é fechado para que as pessoas não fiquem postando muitas coisas. Aí as pessoas às vezes não gostam que o seu celular fique constantemente com notificações de mensagens. Eu faço uma postagem da manhã de algum assunto referente a empreendedorismo, a desenvolvimento pessoal, e é uma postagem por dia, só para que a gente vá pensando sobre empreendedorismo. E alguma notificação, por exemplo, amanhã possivelmente já vai estar os exercícios dessa aula para que quem queira fazer, faça, e que a gente vá avaliando o andamento dessa pessoa. E em breve nós vamos criar um canal aí de comunicação para quem queira tirar dúvidas, quem queira fazer alguma pergunta, quem queira, se estiver aqui na cidade, se for aqui da cidade ou perto, para que a gente possa marcar um tempo para conversarmos, se quiser tirar alguma dúvida a respeito dos conteúdos que estamos falando. Uma boa noite a todos e nos vemos na semana que vem, na segunda-feira à noite, que foi o dia escolhido por todos que responderam a enquete que foi feita no WhatsApp. Fiz uma enquete no WhatsApp, 60% das pessoas preferiram a segunda-feira, 20% preferiram o sábado e a outra porcentagem de 20% foi dividida durante os outros dias da semana. Então, 80% das pessoas que responderam preferiram a noite. Então, segunda-feira à noite será o dia da nossa escola de empreendedores, conforme a escolha da maioria que respondeu o formulário. Eu tinha marcado para sábados às 9 horas da manhã, mas a maioria das pessoas que está ali preferiu esse horário por achar ele mais conveniente para si. E eu estou aqui para fazer com que esse conhecimento seja levado a mais pessoas. Então, nas segundas-feiras, 19h30, eu vou avisar antes, mas sempre a princípio 19 horas. A menos que aconteça algum imprevisto, nós estaremos 19 horas entrando para fazer essa aula ao vivo. Agradeço então mais uma vez, boa noite, nos vemos segunda-feira.